Uma coisa que também mudou e eu achei sensacional, porque é um assunto que, perante a equipe que trabalha e que já está nessa área e tem respirando a parte de trabalho em altura, nós sempre questionávamos, né? Tô liberando uma atividade de altura agora, tô com a PT na mão, tô fazendo a parte de atividade, pô, vou fazer um acesso através de uma escada, vou ancorar a escada, beleza, vou colocar outro ali embaixo para pegar algum tipo de equipamento ou material. Porém, se esse cara cair, como que eu tiro ele de lá? Aí eu paro, pô, vou acionar a brigada de emergência. A brigada de emergência não tem exames necessários para isso, para se expor a esse tipo de risco. Muitas vezes eles não possuem os equipamentos, porque são equipamentos caros, né? Às vezes a empresa não quer ou não vê ainda a necessidade. O que eu faço se o cara cair, né? Eu paro para pensar e falo, cara, eu vou liberar aqui com o máximo de segurança possível para que não venha acontecer. Então a norma ela trouxe um pouco mais de clareza relacionada à emergência e salvamento. Inclusive ela tem um item destinado a isso. Lá no 35.7.1 ela fala para mim que a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento de resposta ao cenário de emergência em trabalho à altura, considerando também a NR1, né, como ela vem fazendo os adendos. E ele fala o seguinte, ele tem que levar em consideração os perigos associados à operação de resgate. Então olha só, já vem para mim com aquela questão de levantamento das necessidades de trabalho em altura que eu tenho no meu ambiente de trabalho. Qualquer trabalho em altura eu vou fazer eu vou ter o mesmo tipo de risco e vou fazer a mesma técnica de resgate? Não, as coisas mudam, né? Eu posso ter N trabalhos em altura, então eu tenho que estar preparado para eles. A equipe de emergência e salvamento necessária e seu dimensionamento. O que acontece? Você libera cerca de 3 ou 4 atividades simultâneas de trabalho em altura. Um na caldeira, um na estação de tratamento de efluentes, um na parte de produção. E aí? Você tem pessoas disponíveis para fazer o resgate, caso eu tenha ali simultâneos 2 acidentes? Né? Ou não, eu estou no atendimento de um acidente, Túlio, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Mas e se acontecer? Né? E se acontecer? Eu tava assistindo um filme essa semana de Oppenheimer, o cara que inventou a bomba atômica, e tinha uma discussão, uma parte do filme, Nestor, que o chefe da liderança lá do exército chegou para ele e falou assim, cara, qual que é a probabilidade de nós destruirmos o mundo? Ele, perto de zero. Ele olhou com olhos esbugalhados e falou assim, não é zero? Não, é perto de zero. Ou seja, a probabilidade de acontecer existe, né? Você tem que estar preparado para isso, e a norma é clara quanto a isso. O tempo estimado para o resgate e as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e suas exposições aos perigos existentes. Ou seja, ela trouxe para a gente claramente que eu preciso de uma equipe de resgate dimensionada e pronta para atuação, com todos os equipamentos necessários. Isso é fato. Túlio, se você não tiver, você assume o risco junto com a administração do local, né, que não tem, e vai fazer o quê? Chamar o bombeiro militar, que pode demorar aí 15, 20, 30, 45 minutos, se o trabalhador inerte ali durante a sua atividade. Né? Então, são situações que precisa. E nesse quesito aqui, eu não sei se você concorda comigo, prevencionista, mas eu achei que ficou uma coisa a desejar, que foi citar a NBR 16710, que é a NBR de resgate. Eu acho, tenho certeza, que deveria ter citado aqui, né, como seguir as diretrizes dessa norma nacional, que nos ajuda e traz aí a equipe de resgate cada vez mais, né, a parte de treinamento, qualificação e técnicas utilizadas por esses profissionais. Então, nesse sentido aqui, eu acredito que deveria ter sido um pouco mais detalhado e eu ter ali um embasamento, algo a recorrer para treinar essa equipe de resgate e salvamento. Legal, você falou aí dessa parte, é muito interessante. E esses tempos atrás eu estava dando treinamento de segurança em parque eólico. E eu fiquei olhando para aqueles trabalhadores lá em cima, né, e pensando, velho, imagina o resgate de um trabalhador desses, né? E aí você vê o tanto que o trabalho em altura tem particularidade, né, dependendo de onde você está. Na construção civil, normalmente é bem mais fácil. Num parque eólico, se o cara passar mal lá no gerador, complica. Se a gente for pensar nessa galera que trabalha em torres, né, e de energia elétrica, imagina também.
Então, por isso que é importante. Hoje as empresas criam... o mercado, né, vai crescendo, vai criando várias soluções. Desde você terceirizar o trabalho em altura, até você terceirizar a equipe de salvamento, né? Tudo isso para facilitar. Pô, não tem como... Sei lá, a atividade apareceu rápido, a gente não tem como treinar o curso. Né? Terceiriza, então. Terceiriza o socorrista, deixa lá de prontidão. Ou deixa de subaviso. Não, a gente não tem o socorrista aqui, mas está de subaviso, né? E eu sei que se eu ligar, eles estão a 3 minutos daqui. Beleza. Então, o nome por trás de tudo isso é o quê? Planejamento, né? Planejamento, exatamente. É você pegar essas evidências, essas diretrizes da norma, sentar com o seu gestor e falar, a gente precisa fazer. Ah, mas não tenho condição agora. Vamos planejar? Quando que a gente pode ter condição? Porque se eu não planejo, certamente eu não iria fazer, né? Então, eu preciso realmente ter ali uma luz para dizer, olha, eu não tenho agora, mas eu tenho certeza que daqui 6 meses está no meu planejamento que eu vou implementar, né? E como você disse, Nestor, eu não tenho condição de treinar pessoas porque eu não tenho mão de obra também disponível para isso, né? E o cara que faz o trabalho em altura, ele é o cara que a minha mão de obra, por exemplo, para atender uma emergência de salvamento, que não faz sentido, terceiriza, né? Tem empresas especializadas isso, né, que podem te ajudar e vão realmente aí trazer a parte de segurança relacionada à emergência e salvamento. Olha, o Érico Saraiva diz uma coisa interessante, ele escreve assim, ó, criei checklists obrigatórios de resgate e treinei coringas em todas as equipes para resgate, né? Fica Legal. como dica. Bacana o que ele fez, né? Com certeza. Uma ótima estratégia, né? Então, se ele tem mão de obra para isso e ele teve a sacada de realizar, já fica uma dica aí para os demais, caso tenha necessidade, né? Ter uma pessoa de resgate. Túlio, é o melhor do mundo, né? Uma equipe ali de resgate é no mínimo 3. Não, mas ele já está alcançando alguma coisa, né? Porque aquele cara, ele pode liderar a atividade. Ó, faz isso, faz aquilo. Por quê? Ele é o coringa, como ele disse, né? Tem informação para tal. Muito boa observação. Ou dependendo da distância que ele tiver de outros setores, esse coringa pode se unir a outros coringas na hora do resgate, né? Exatamente. Se a gente for pensar em equipe ali, por exemplo, na construção civil tem muito isso, né? Várias frentes ali, mas tudo perto ali. Pô, se eu precisar aqui, eu sou o coringa, eu tô no 11º andar. Se eu precisar, tem um outro coringa lá no 5º andar, tem um outro no 2º andar, que se der o zebra, né? Ninguém quer que dê zebra. Exato. Mas por isso ser prevencionista, se tiver, eu me uno aos outros coringas e a gente vai lá e faz salvamento. Boa observação. A união faz a força nesse momento, né? Já que eu tenho a possibilidade para tal.